Eu vi minha nora atirar uma mala de couro na represa e se afastar sem olhar para trás. Corri em direção à água e usei toda a minha força para puxar a mala encharcada para fora. Minhas mãos tremiam tanto que quase a deixei cair. Então, ouvi um som fraco vindo de dentro. Por favor, que não seja o que estou pensando, sussurrei, meus dedos tremendo enquanto tentava abrir o zíper molhado. Estava emperrado, mas finalmente cedeu. E naquele momento, meu coração parou. O que vi lá dentro apagou todos os pensamentos da minha mente. Mas antes de continuar, certifique-se de que está inscrito no canal e me diga nos comentários de onde você está ouvindo. Meu nome é Helena Costa, 63 anos, e moro sozinha desde que enterrei meu único filho, Ricardo, há 8 meses. Meu marido havia falecido anos antes, então a casa está em silêncio há muito tempo. A pequena chácara à beira da represa no interior de São Paulo, que antes ecoava risadas e memórias, agora é preenchida apenas pelo silêncio. Naquela tarde, enquanto estava sentada na varanda tomando chá, um carro prateado surgiu na estrada de terra que levava à represa. Era o carro de Sílvia, minha nora. Ela dirigia de forma imprudente, rápido demais para aquela estrada estreita e sinuosa. Um calafrio de pavor me percorreu. Pousei minha xícara de chá no parapeito e apertei os olhos. Sílvia freou bruscamente perto da beira da água, deixando o motor ligado. Saiu como se estivesse sendo perseguida. O rosto estava vermelho, o cabelo uma bagunça. Ela abriu o porta-malas com tanta força que pensei que fosse arrancar. Foi então que vi a mala de couro marrom que eu havia lhe dado no dia de seu casamento com Ricardo. Leve seus sonhos para onde a vida te levar, eu lhe disse na época. Quão ingênuo isso soava agora. Sílvia puxou a mala para fora. Era pesada, seu corpo se esforçava, os braços tremiam. Ela olhou em volta, os olhos agitados, culpa estampada no rosto. Jamais esquecerei aquela imagem. Sílvia! Gritei da varanda, mas ela não ouviu, ou fingiu não ouvir. Ela continuou caminhando em direção à represa. Cada passo parecia uma batalha, não apenas contra o peso da mala, mas contra o horror que lhe pesava na alma. Ela balançou a mala algumas vezes, depois a atirou na água. O mergulho quebrou a quietude da tarde. Flutuou por alguns segundos antes de afundar lentamente. Sílvia correu de volta para o carro, bateu a porta e acelerou, os pneus rangendo na terra e no cascalho, deixando para trás apenas uma trilha de poeira e um silêncio insuportável. Fiquei paralisada por vários segundos. O que eu tinha acabado de testemunhar? Sílvia, a mala, a represa, aquele olhar desesperado no rosto dela, tudo me deu um calafrio, apesar do ar úmido. Minhas pernas começaram a se mover antes que minha mente processasse. Corri descendo os degraus, atravessando a grama, em direção à estrada de terra. A represa ficava a uns 100 metros de distância. Corri mais rápido do que imaginei que poderia, meus joelhos doendo, pulmões ardendo, mas não parei. Quando cheguei à margem, ofegante, com o coração palpitando, vi a mala ainda boiando, afundando lentamente. O couro estava escuro, encharcado e pesado. Não hesitei. Entrei na água. Estava mais fria do que eu esperava, subindo até meus joelhos, depois minha cintura. A lama sugava meus pés. Estendi a mão, agarrei a alça e puxei. Estava inacreditavelmente pesada. Puxei com mais força, meus braços tremendo de exaustão. A água espirrou no meu rosto, encharcando minhas roupas. Finalmente, consegui arrastar a mala para a margem. Então, ouvi de novo, um som fraco e abafado vindo de dentro. Meu sangue gelou. Não, por favor. Meu Deus, não. Puxei mais rápido, mais desesperadamente, arrastando-a para a areia úmida e desabando ao lado dela. Minhas mãos tremiam enquanto eu tentava abrir o zíper. Estava emperrado, molhado, enferrujado. Vamos lá, murmurei entre dentes cerrados, lágrimas embaçando minha visão. Tentei 1, 2 vezes, e finalmente abriu. Quando a tampa virou, o mundo ao meu redor parou. Meu coração ficou oco.
Minha respiração engasgou na garganta. Pressionei uma mão sobre a boca para abafar o grito que subia em mim. Lá dentro, enrolado em um cobertor azul encharcado, estava um bebê, recém-nascido, assustadoramente imóvel à primeira vista, frio ao toque, mal se movendo. Meu Deus! Minhas mãos tremiam tanto que quase o deixei cair. Tirei o bebê da mala com toda a ternura que pensei ter perdido. O corpo estava frio, leve como um pequeno saco de areia. Sua cabecinha cabia na palma da minha mão. O cordão umbilical ainda estava preso, amarrado com um pedaço fino de barbante. Sem grampo médico, como se alguém tivesse feito isso em segredo. Em desespero, sem ajuda. Não, não, sussurrei. Pressionei meu ouvido contra seu peito. Silêncio. Aproximei-me e senti a respiração mais fraca. Estava lá. O bebê ainda estava respirando, fraco, mas vivo. Levantei-me, agarrando-o ao meu peito. Minhas pernas quase cederam. Corri para casa mais rápido do que nunca. A água escorria das minhas roupas, meus pés descalços cortados e sangrando no cascalho. Mas eu não sentia nada além de medo e determinação para salvar aquela vida frágil. Entrei em casa, gritando palavras que mal faziam sentido. Bebê, ajuda, bebê, meu Deus. Segurei o bebê com um braço e peguei o telefone com o outro, discando 192, o número do SAMU. Meus dedos escorregaram. Quase o derrubei. A voz de uma mulher atendeu. Qual é a sua emergência? Gritei. Um bebê! Eu! Eu acabei de encontrar um bebê na represa. Ele não está reagindo. Está frio. Está roxo. Por favor, envie ajuda agora. Mantenha a calma, senhora. Dê-me seu endereço. Gaguejei o endereço da minha chácara à beira da represa no interior de São Paulo. Ela me instruiu a colocar o bebê em uma superfície plana. Varri tudo da mesa da cozinha, pratos e papéis caindo no chão, e deitei o bebê. Tão pequeno, tão quieto. Ele está respirando? Ela perguntou. Verifique se o peito se move. Aproximei-me e vi a elevação mais fraca. Sim, mal. Ótimo. Ouça com atenção. Pegue uma toalha limpa, seque o bebê gentilmente e, em seguida, enrole-o para mantê-lo aquecido. A ambulância está a caminho. Obedeci. Corri para o banheiro. Peguei toalhas. Sequei o corpinho com as mãos trêmulas. Cada segundo parecia eterno. Enrolei o bebê em uma toalha limpa. O segurei contra meu peito, balançando instintivamente. Um velho reflexo que eu não sentia há anos. Aguenta firme, benzinho. Por favor, não desista. Eles estão chegando. Os minutos esperando a ambulância foram os mais longos da minha vida. Sentei no chão da cozinha, aninhando o bebê, cantarolando baixinho. Talvez uma velha canção de ninar que eu cantava para Ricardo. Talvez apenas um som para preencher o silêncio. Eu só queria que o bebê soubesse que não estava sozinho, que alguém o estava segurando, esperando que ele vivesse. Então a sirene soou lá fora, luzes vermelhas e brancas piscando pela janela. Corri para abrir a porta. 2 socorristas saíram correndo. Um homem mais velho com barba salpicada de grisalho e uma jovem com o cabelo castanho preso. A mulher pegou o bebê dos meus braços, movendo-se com uma urgência tão calma que partiu meu coração. Ela ouviu com um estetoscópio e disse ao parceiro: hipotermia grave, possível inalação de água. Precisamos nos mover agora. Colocaram o bebê em uma pequena maca. Encaixaram uma máscara de oxigênio. Prenderam tubos e monitores. O homem olhou para mim. Você vem conosco, certo? Não foi uma pergunta. Subi na ambulância, sentando ao lado deles. Eu não conseguia tirar os olhos da forma minúscula entre todos aqueles fios. A sirene tocava alto. O mundo passava borrado. A jovem socorrista perguntou: onde a senhora o encontrou? Em uma mala, respondi. Debaixo d'água. Eu vi alguém jogá-la. Ela olhou para mim, depois para o parceiro, os olhos misturados com preocupação e descrença. A senhora viu quem foi?
Minha boca se abriu e fechou antes que eu finalmente sussurrasse. Sim, Silvia. Minha nora, a esposa de Ricardo, a mulher que chorou tanto no funeral do meu filho. Foi ela. Eu mal conseguia acreditar nas minhas próprias palavras, mas elas eram verdadeiras. Chegamos ao hospital em minutos. As portas de emergência se abriram. Médicos em jalecos azuis e brancos cercaram a maca, gritando termos e números médicos. Eles empurraram o bebê pelas portas duplas. Tentei seguir, mas uma enfermeira me parou. A senhora precisa esperar aqui. Eles estão trabalhando no bebê. Precisaremos de algumas informações. Ela me levou para uma sala de espera. Paredes creme, cadeiras de plástico, o cheiro forte de desinfetante. Sentei-me, tremendo por inteiro, de frio, de choque. Talvez os dois. A enfermeira sentou-se à minha frente, com o rosto gentil, o crachá dizendo: Enfermeira Sofia. Por favor. Ela disse suavemente. Conte-me tudo. Contei a ela tudo, desde o momento em que vi o carro de Silvia até o segundo em que abri a mala. Sofia anotou, balançando a cabeça sem interrupção. Quando terminei, ela suspirou. A polícia precisará falar com você. Este é um caso criminal sério. A delegada Laura Freitas vai querer seu depoimento imediatamente. As palavras tentativa de homicídio pairavam pesadas no ar. Minha nora, a esposa do meu filho, uma assassina? Eu não conseguia compreender. Sofia colocou uma mão sobre a minha. A senhora fez a coisa certa. Salvou uma vida hoje. Mas, por dentro, eu não me sentia uma salvadora. Eu sentia que havia aberto a porta para um pesadelo que nunca mais poderia ser fechado. 2 horas depois, um jovem médico veio me ver. Ele parecia ter uns 35 anos. Olheiras escuras sob os olhos, o cheiro de álcool gel ainda nas mãos. O bebê está estável, ele disse. Nós o transferimos para a UTI neonatal. Hipotermia grave, água nos pulmões. As próximas 48 horas serão críticas. Eu engasguei. Ele vai viver? Ele hesitou. Eu não sei, mas faremos tudo o que pudermos. Meia hora depois, a polícia chegou. Uma mulher de uns 40 anos, com o cabelo em um coque apertado, e um oficial mais jovem tomando notas. A mulher se apresentou como delegada Laura Freitas. Seus olhos eram penetrantes, frios, como se pudessem atravessar mentiras. Eles me interrogaram repetidamente, de diferentes maneiras. Descrevi o carro, a hora, cada movimento de Silvia, a mala, tudo. Laura me observava tão intensamente que me senti culpada, embora não tivesse feito nada de errado. A senhora tem certeza de que era sua nora? Absoluta certeza. Por que ela faria isso? Eu não sei. A senhora sabe onde ela está agora? Não. Quando foi a última vez que conversaram? 3 semanas atrás, no dia do memorial do meu filho. Laura rabiscou anotações, trocou um olhar com o parceiro. Amanhã a senhora precisará ir à delegacia para dar um depoimento completo. E não entre em contato com Silvia, entendeu? Eu assenti. O que mais eu poderia fazer? Por que querer matar um bebê? Por que jogá-lo fora como lixo? Essas perguntas continuavam ecoando na minha mente. Quando eles saíram, a enfermeira Sofia voltou com um cobertor e uma xícara de chá. Ela me incentivou a ir para casa, trocar de roupa, descansar. Mas eu não conseguia sair. Eu não podia abandonar aquele bebê lutando pela vida na sala ao lado. Aquele serzinho frágil que quase parou de respirar nos meus braços. Sofia me trouxe roupas secas do armário de suprimentos do hospital, calças de scrub e uma camiseta larga. Troquei-me no banheiro e mal reconheci a mulher no espelho, parecendo 10 anos mais velha do que estava naquela manhã. Naquela noite, eu não dormi. Sentei na cadeira de plástico observando o relógio, levantando a cada hora para perguntar sobre o bebê. A resposta era sempre a mesma. Estável, mas crítico, ainda lutando. Por volta das 3h, o padre Tomás, da minha paróquia, apareceu. Alguém deve tê-lo chamado. Ele sentou-se ao meu lado em silêncio. Às vezes, apenas ter outra pessoa por perto é o suficiente para lembrá-lo de que você não está inteiramente sozinha no inferno. Finalmente,
Ele falou suavemente. Deus nos testa de muitas maneiras. Isso não parece um teste, sussurrei. Parece uma maldição. Ele assentiu, sem tentar argumentar. E eu apreciei isso mais do que qualquer sermão. Quando os primeiros raios de sol surgiram pela janela, eu soube que minha vida nunca mais seria a mesma. Eu tinha cruzado uma linha, visto algo que nunca poderia desver. E o que quer que acontecesse em seguida, eu tinha que enfrentar. Porque aquele bebê, aquela vida frágil, lutando por cada respiração no quarto ao lado, era agora minha responsabilidade. Eu não havia escolhido isso, mas não podia ir embora. Não depois de tê-lo puxado da água, não depois de ter sentido seu fraco batimento cardíaco contra o meu peito. Quando o sol nasceu, uma luz laranja suave preencheu a sala de espera. Eu estava sentada a noite toda naquela cadeira de plástico, minhas costas doendo, olhos ardendo, mas eu não conseguia sair. Toda vez que fechava os olhos, via a mala afundando na água, o corpinho imóvel, os lábios roxos. Às 7h, Sofia me trouxe café e um sanduíche embrulhado em papel alumínio. A senhora deveria comer alguma coisa, ela disse, colocando-os nas minhas mãos. Eu não estava com fome, mas comi porque ela estava ali esperando. O café queimou minha língua. O sanduíche tinha gosto de papel, mas engoli mesmo assim, fingindo ser uma pessoa normal em uma manhã normal. O bebê ainda está estável, Sofia disse, sentando-se ao meu lado. A temperatura corporal subiu. Os pulmões estão respondendo ao tratamento. Isso é um bom sinal. Eu posso vê-lo? Perguntei. Ainda não. Apenas a família imediata. E ainda não sabemos quem é a família do bebê. A palavra família apertou meu peito. Este bebê tinha que ter uma mãe, Sílvia, mas ela havia tentado matá-lo. E quanto ao pai? Onde ele estava? Por que ninguém havia relatado o desaparecimento de uma criança? As perguntas continuavam sem respostas. Às 9h, a delegada Laura retornou, desta vez sozinha. Sentou-se à minha frente, segurando uma pasta, os olhos penetrantes e frios. Dona Helena, preciso fazer mais algumas perguntas. Eu já lhe contei tudo. Eu sei, mas há algumas inconsistências. A palavra inconsistência soou como uma acusação. Meu estômago se revirou. Que tipo de inconsistências? Laura tirou uma foto e a colocou sobre a mesa. Era o carro de Sílvia, mas estacionado em um estacionamento de supermercado, não perto da represa. Esta imagem foi capturada por uma câmera de segurança no início do dia. O registro de horário diz 5:20 da tarde. O horário pode não ser confiável, mas o veículo e a placa de licença são os do carro de Sílvia. Meu coração gelou. 5:20. Isso significava 10 minutos depois que a vi na represa. Impossível. Olhei mais de perto. A placa de licença era a mesma do carro de Sílvia. Não pode estar certo. Deve haver um erro. Eu a vi. Eu a vi jogar aquela mala. Eu disse, embora minha voz vacilasse. Laura se inclinou para a frente. Seja honesta comigo. Como era seu relacionamento com Sílvia? Vocês se davam bem? Essa era a pergunta que ela estava esperando. Não, nós nunca nos demos bem. Desde o momento em que Ricardo a trouxe para casa, eu senti que algo estava errado. Muito perfeita, muito polida, muito focada no dinheiro que meu filho ganhava. Não éramos próximas, admiti. Você a culpa pela morte do seu filho? O quê? Eu retruquei na defensiva. Estou perguntando se você acha que Sílvia foi responsável pelo acidente. O acidente. Todos chamavam assim. Ricardo estava voltando para casa depois do jantar com Sílvia. Estava chovendo. O carro derrapou e bateu em uma árvore. Meu filho morreu instantaneamente enquanto Sílvia escapou com arranhões leves. Eu sempre achei estranho, conveniente demais, mas não tinha provas. Apenas uma mãe de luto procurando alguém para culpar. Eu não vejo como isso está relacionado ao bebê, eu disse. Está relacionado, Laura respondeu, fechando a pasta. Porque não conseguimos encontrar Sílvia. Ela desapareceu. A casa dela estava vazia, o celular desligado, e a senhora foi a única que alegou tê-la visto ontem.
As palavras de Laura me atingiram como água fria. Ela não disse abertamente, mas eu podia sentir. Ela suspeitava de mim, que eu havia inventado tudo, que eu havia encontrado o bebê em algum lugar e culpado Sylvia por vingança. Eu não estou mentindo, eu disse entre dentes cerrados. Eu vi o que eu vi. Laura respondeu. Então temos que encontrar Sylvia o mais rápido possível. Se ela é a mãe do bebê, ele está em perigo. E se ela não for, temos um mistério ainda maior. Ela se levantou e me entregou o cartão. Me ligue se lembrar de algo. Então ela saiu, me deixando com centenas de perguntas. Olhei para o cartão, imaginando se estava perdendo a cabeça. Eu tinha visto Sylvia. Eu tinha certeza. Mas a dúvida rastejava como veneno. E se eu estivesse errada? E se tivesse sido outra pessoa? E se o luto e a raiva me fizeram ver o que eu queria ver? Padre Tomás voltou por volta do meio-dia, com o terço nas mãos. Vamos rezar? Ele perguntou. Eu nunca fui profundamente religiosa, mas naquele momento eu precisava de algo maior do que eu mesma, um sinal de que eu não estava sozinha. Eu assenti e rezamos em silêncio. As palavras familiares me acalmaram, embora eu não entendesse como. Quando terminamos, eu disse: a polícia acha que estou mentindo. Ele respondeu: a verdade sempre aparece, apenas leva tempo. Mas nós não tínhamos tempo. Aquele bebê estava lutando pela vida, e Sylvia, onde quer que estivesse, estava se escondendo ou planejando seu próximo movimento. Por volta das 15h, outra médica veio me ver. Uma mulher mais velha com óculos grossos e um rosto severo. Precisamos da sua assinatura para realizar alguns testes no bebê, ela disse. Eu não sou da família. Nós sabemos, mas a senhora é a única assumindo a responsabilidade no momento. A assistente social está a caminho, mas precisamos agir agora. O bebê precisa de exames de sangue, triagens para possíveis doenças, exposição a substâncias ou lesões ocultas. Assinei sem ler. Eu só queria que fizessem o que fosse necessário para salvá-lo. 2 horas depois, a assistente social chegou. O nome dela era Márcia, jovem, talvez 25 anos, cabelo curto, terno cinza e um sorriso profissional que nunca atingia os olhos. Dona Helena? Ela disse sentando-se ao meu lado. Preciso fazer algumas perguntas sobre sua situação. Entendo que a senhora foi quem encontrou o bebê. A mesma história de novo, as mesmas perguntas. Mas Márcia era diferente. Seus olhos tinham pena, não suspeita, o que de alguma forma parecia pior. A senhora vive sozinha? Sim. Tem uma renda estável? Recebo a pensão do meu falecido marido e tenho algumas economias. Algum antecedente criminal? Não. Algum problema psicológico, depressão, ansiedade? Eu hesitei. Depois que Ricardo morreu, tomei antidepressivos por 3 meses. O médico disse que era normal. Parei assim que me senti melhor. Eu estava deprimida, mas não estou mais. Márcia escreveu algo que eu não pude ver. Assim que o bebê se recuperar, precisaremos colocá-lo em um lar temporário. Ela disse. Ao receber alta, ele irá para uma família acolhedora licenciada. Por enquanto, ele estará sob a guarda do Estado. Guarda do Estado? Aquelas palavras me despedaçaram. O bebê que eu havia segurado, cuja respiração fraca eu havia sentido, seria entregue a estranhos, reduzido a um arquivo de caso, um número. E se eu quiser? Eu disparei. E se eu quiser cuidar dele? Márcia me olhou, surpresa se transformando em dúvida. Dona Helena, a senhora tem 63 anos, não tem certificação para ser mãe social, não tem conexão legal com a criança e atualmente faz parte de uma investigação criminal em andamento. Eu não fiz nada de errado, eu disse a voz trêmula. Eu salvei a vida dele. Eu entendo, ela respondeu gentilmente. Mas o sistema tem procedimentos. O melhor interesse do bebê sempre vem em primeiro lugar. Honestamente, sua idade e seu estado emocional recente são fatores que devemos considerar. Suas palavras pareceram um tapa.
velha demais, instável demais, quebrada demais. Talvez ela estivesse certa. Talvez fosse tolice da minha parte. Mas toda vez que eu fechava os olhos, eu via aquele corpinho frágil de novo. Eu sabia que ninguém neste mundo poderia amar aquela criança do jeito que eu poderia. Naquela noite, após 36 horas, eu finalmente fui para casa. Sofia me convenceu. A senhora precisa de um banho, dormir em uma cama de verdade. O bebê ficará bem. Nós ligaremos se algo mudar. Dirigi para casa enquanto o sol se punha, a luz dourada se espalhando pela represa ao lado da estrada. Parei exatamente no local onde tinha visto Silvia, onde havia puxado aquela mala para fora. A polícia a havia levado como prova, mas eu ainda podia ver onde ela tinha ficado. Até mesmo a marca dos meus sapatos secos na lama. Fiquei ali observando o sol desaparecer, imaginando se algum dia saberia a verdade, se Silvia estava assistindo de algum lugar e o que realmente havia acontecido. Então meu telefone tocou. Era o hospital. Meu coração parou. A voz de Sofia veio pela linha. Dona Helena, a senhora precisa voltar agora mesmo. Dei a volta com o carro, acelerando mais rápido do que nunca. Minhas mãos tremendo no volante. Meu coração batendo mais alto que o motor. Sofia não deu detalhes, apenas que eu precisava voltar imediatamente. Aquelas 2 palavras, agora mesmo, encheram minha mente com as piores possibilidades. O bebê havia morrido. Tinha que ser isso. Por que mais eles ligariam com tanta pressa? Ele havia lutado por 2 dias, mas seu pequeno corpo não aguentou mais. Eu não fui rápida o suficiente. Não fui boa o suficiente para salvá-lo. Estacionei torto, atravessando 2 vagas, e corri direto para a entrada de emergência. Sofia estava esperando, com o rosto sério, mas havia algo mais em seus olhos. Algo que eu não conseguia ler. O bebê está vivo, ela disse rapidamente, como se lesse minha mente. Ele está vivo, mas a senhora precisa vir comigo. Ela me guiou por corredores desconhecidos, subindo até o 3º andar, passando pela UTI neonatal e para uma pequena sala de reuniões. Dentro estavam a delegada Laura, a assistente social, Márcia e um homem mais velho, talvez 60 anos, vestindo um terno escuro e óculos. Ele parecia um advogado. Por favor, sente-se, Laura disse gesticulando para a cadeira. Minhas pernas tremeram enquanto eu me sentava. Todos me olhavam, sérios, quase graves. Temos os resultados de DNA do bebê, Laura disse. As palavras caíram pesadas, como uma pedra atingindo água parada. DNA. Eu não entendi por que eles fariam isso. O que vocês estavam procurando? Perguntei enquanto o silêncio aumentava. Laura olhou para o homem de terno. Ele assentiu, abriu uma pasta e deslizou alguns papéis na minha direção. O bebê é um menino, recém-nascido, apenas 1 ou 2 dias de idade. E... Laura fez uma pausa. Ele é seu neto. O mundo parecia parar. Eu ouvi as palavras, mas minha mente não conseguia processá-las. Meu neto? Impossível. Ricardo morreu há 8 meses. Ele não tinha filhos. Ninguém estava grávida. Não pode ser, sussurrei. O homem falou. Os resultados são conclusivos. Eu sou o Dr. Sérgio Torres, especialista em genética forense. Testamos 2 vezes para ter certeza. O bebê compartilha cerca de 25% do DNA com a senhora. Ele é seu neto biológico, filho de Ricardo. Filho de Ricardo. Meu sangue gelou. Ricardo teve um filho que ele nunca soube, um bebê que alguém tentou afogar. Mas como? Ricardo se foi há 8 meses, eu disse fracamente. Silvia nunca mencionou estar grávida. Exatamente, Laura disse, inclinando-se para a frente. Silvia estava grávida na época do acidente. Com base na linha do tempo, ela concebeu cerca de 1 mês antes da morte de Ricardo, o que significa que ela sabia. A sala girou ao meu redor. Silvia sabia que estava grávida. Então por que não contou a ninguém?
Por que esconder por 9 meses, dar à luz em segredo e depois tentar matar o próprio bebê? Eu desabei. Por que ela faria isso? É o filho dela, o filho de Ricardo, Laura disse suavemente. Ainda não sabemos. Mas há mais, Helena. Preciso que a senhora mantenha a calma. Eu cerrei as mãos no meu colo, me preparando para o pior. Nós revisamos o acidente do seu filho. Há irregularidades. Que tipo de irregularidades? Perguntei. Laura continuou. O carro de Ricardo foi inspecionado após a batida. O relatório oficial dizia que ele derrapou no pavimento molhado. Mas quando reexaminamos o veículo, havia evidências de que o sistema de freios havia sido adulterado. Alguém sabotou o carro. Fiquei dormente. Sabotagem. Homicídio. Meu filho não morreu em um acidente. Ele foi morto. Silvia, sussurrei. Não uma pergunta. Laura assentiu. Ela é nossa principal suspeita, mas precisamos de provas e temos que encontrá-la. Silvia desapareceu completamente. Nenhuma atividade telefônica. Nenhum saque bancário. É como se ela tivesse sumido do mundo. Levantei-me e caminhei até a janela. Lá fora, as luzes da cidade brilhavam como se nada tivesse mudado. As pessoas estavam vivendo suas vidas normais, enquanto eu estava presa em um pesadelo. Meu filho, murmurei. Ela matou meu filho. Ninguém respondeu. Não havia mais palavras. Márcia gentilmente colocou a mão no meu ombro. Há outra coisa que a senhora precisa saber, ela disse suavemente. Sobre o bebê. Eu me virei para ela. Seus olhos estavam cheios de tristeza. Já que ele é seu neto biológico, a senhora tem direitos legais para solicitar a guarda. Mas ela levantou a mão. É um processo longo. Avaliações psicológicas, inspeções domiciliares, entrevistas, e durante esse tempo, o bebê permanecerá sob a guarda do Estado. Não! A palavra explodiu de mim como um rugido. Ninguém vai tirá-lo de mim. Ele é tudo o que me resta de Ricardo. Ele é meu sangue. A voz de Márcia se suavizou. Eu entendo, de verdade, mas a lei tem procedimentos, e temos que garantir a segurança absoluta do bebê. Ele estará mais seguro comigo do que com qualquer outra pessoa, implorei. Talvez, ela admitiu. Mas a decisão cabe ao juiz. Dr. Sérgio Torres falou. Há mais uma coisa. O bebê sofreu lesões graves, hipotermia, quase afogamento. As próximas semanas são críticas para o desenvolvimento dele. Ele precisará de tratamento especializado e supervisão médica constante. Eu farei o que for preciso, eu disse. Qualquer coisa. Laura se levantou. Helena, nós acreditamos na senhora. A senhora não é suspeita, mas não pode simplesmente ficar com o bebê porque ele é seu neto. Precisamos da sua ajuda para encontrar Silvia. Ela alguma vez mencionou um lugar especial? Família, amigos, alguma propriedade onde ela pudesse se esconder? Fechei os olhos tentando me lembrar. Durante os 3 anos que Silvia viveu com Ricardo, mal nos falamos. Ela raramente mencionava seu passado ou sua família, como se tivesse surgido do nada. Ela tinha uma tia, eu disse lentamente. No norte, perto da divisa. Ricardo me disse uma vez que Silvia foi criada por ela. Laura rapidamente escreveu em seu caderno. Nome? Não sei, Ricardo nunca disse. Ainda é uma pista, Laura respondeu. Vamos investigar. Então todos saíram, um por um, deixando apenas Sofia comigo na sala fria e vazia. A senhora gostaria de ver seu neto? Ela perguntou. Eu assenti, incapaz de falar. Ela me guiou por várias portas de segurança até a UTI neonatal. Me fez lavar as mãos e colocar um avental esterilizado. No canto, dentro de uma incubadora, estava o bebê, meu neto, o filho de Ricardo, minúsculo, frágil, coberto de tubos e fios, mas ainda respirando, ainda vivo, ainda lutando. Ele tinha cabelo escuro e o nariz de Ricardo, e dedos longos e finos, assim como os do pai. Posso tocá-lo? Sussurrei. Sim, mas gentilmente.
Deslizei minha mão pela abertura da incubadora e toquei sua pequena palma. Sua pele era macia e quente. Seus dedinhos se enrolaram no meu dedo indicador. Foi apenas um reflexo, mas para mim parecia uma promessa. Olá, pequenino, sussurrei. Eu sou sua avó. Eu prometo te proteger, nunca deixar ninguém te machucar. Eu juro pela alma do seu pai. Sofia colocou a mão no meu ombro. Ele precisa de um nome, ela disse suavemente. Para os registros do hospital, até que a justiça tome uma decisão. Lembrei-me daquele último Natal quando Ricardo disse: se eu tiver um filho, vou chamá-lo de Mateus, em homenagem ao meu avô. Eu sussurrei: Mateus, seu nome é Mateus. Fiquei a noite toda ao lado da incubadora, segurando sua mão, cantando as mesmas canções de ninar que uma vez cantei para Ricardo. Fiz promessas a Mateus sobre um futuro que eu não tinha certeza se poderia dar. Mas as fiz de qualquer maneira, porque agora eu sabia a verdade. Este bebê não era um estranho que eu havia resgatado por acidente. Ele era sangue, família, o último pedaço do meu filho deixado neste mundo, e eu nunca deixaria ninguém tirá-lo de mim. Nem o sistema, nem Silvia, ninguém. Os dias que se seguiram foram um pesadelo de papelada e burocracia. Toda manhã eu acordava às 5h, tomava banho, comia um café da manhã rápido e ia para o hospital. Sentava-me ao lado da incubadora de Mateus até a noite, quando advogados, assistentes sociais e policiais chegavam, cada um com suas pastas, cada um com suas perguntas, cada um decidindo se eu estava apta para cuidar do meu próprio sangue. No terceiro dia, Márcia voltou com uma longa lista. Ela a leu com uma voz monótona, como se estivesse lendo instruções de um eletrodoméstico. Precisaremos de uma verificação de antecedentes criminais, avaliação psicológica completa, exame médico, comprovante de renda, inspeção domiciliar, 3 cartas de referência de não parentes e a conclusão de um curso de 40 horas de cuidados infantis. 40 horas. Como se eu já não tivesse criado um filho até a idade adulta. Como se eu não soubesse trocar uma fralda ou esquentar uma mamadeira. Mas eu não disse nada. Apenas assenti e peguei a pilha de papéis. Quanto tempo vai demorar? Perguntei. Se tivermos sorte, 6 semanas, se não, 3 meses. 3 meses. Isso significava que Mateus ficaria em um lar provisório por 3 meses, enquanto eu pulava obstáculos para provar que era digna de criar meu próprio neto. E enquanto isso, perguntei, Márcia respondeu, ao receber alta, ele será colocado em uma família acolhedora licenciada. Ele receberá os cuidados adequados e a senhora terá permissão para visitá-lo 2 vezes por semana sob supervisão. 2 vezes por semana sob supervisão. Como se eu fosse um perigo. Como se eu não tivesse tirado aquele bebê da represa com minhas próprias mãos. Naquela noite, liguei para o padre Tomás. Eu precisava de alguém como referência. Alguém para atestar que eu não estava louca, que eu era capaz, que eu podia fazer isso. Ele veio no dia seguinte. Sentou-se na minha cozinha, tomando o chá que eu costumava fazer para Ricardo quando era menino. Claro que eu vou te ajudar, ele disse. A senhora é uma das mulheres mais fortes que conheço. Aquele bebê tem sorte de ter a senhora. Mas eu não me sentia forte. Eu me sentia velha, cansada e assustada. Eu tinha 63 anos. Quando ele fizesse 2, eu ainda teria forças para correr atrás dele? Quando entrasse no ensino fundamental, eu teria 70. Eu conseguiria ajudá-lo com a lição de casa? Se eu vivesse até os 80, eu o veria se formar? Eu sou muito velha para isso, eu finalmente disse em voz alta. Padre Tomás olhou para mim por cima da xícara de chá e sorriu. Sara tinha 90 anos quando deu à luz Isaac. A idade é apenas um número quando seu coração ainda ama. Eu queria acreditar nele. Eu realmente queria. No 4º dia, Sofia começou a me ensinar a cuidar de Mateus, como segurar a cabeça, trocar fraldas, preparar a fórmula na temperatura certa. Minhas mãos tremeram no início. Eu havia esquecido o quão frágeis os recém-nascidos eram, o quão dependentes eles eram.
Cada vez que eu hesitava, Sofia dizia: "A senhora está indo muito bem." Mas eu não me sentia assim. Tudo parecia como andar sobre gelo fino. Um movimento errado e tudo desmoronaria. No quinto dia, Laura voltou com notícias. "Encontramos a tia de Silvia", ela disse. "Ela mora em uma pequena cidade perto da divisa. Nós a encontramos. Ela não vê Silvia há 2 anos. Elas brigaram por dinheiro. Silvia devia R15. Server-A-E-L-A-E-N-U-N-C-A-P-A-G-O-U. D-I-N-A-E-I-R-O-D-E-N-O-V-O. I-R-A-S-E-M-P-R-E-S-O-B-R-E-D-I-N-A-E-I-R-O-C-O-M-S-I-L-V-I-A. R-I-C-A-R-D-O-T-I-N-A-R-I-N-D-A-D-E-C-I-N-T-I-L-A-U-R-A-C-O-N-T-I-N-U-O-U. C-I-R-C-A-D-E-R-15. 000 ele nunca pagou. Dinheiro de novo. Era sempre sobre dinheiro com Silvia. Ricardo tinha uma renda decente. Laura continuou. Cerca de R$35. 000 por mês. Ele tinha economias e um seguro de vida no valor de R$500. 000. S-I-L-V-I-A-E-R-A-A-B-I-N-E-F-I-C-I-A. R-E-I. L-A-U-R-A-S-S-E-N-T-I-U. Which Q-A-T-R-O-M-I-S-I-S-A-T-R-A-S R500. 00. Silvia era a beneficiária? Perguntei. Laura assentiu. 4 meses a ter A-ARS R500. 00 foram transferidos para a conta dela. 2 semanas depois, o valor total foi transferido para uma conta anônima nas Ilhas Cayman. Estamos rastreando, mas é difícil. 500 mil hours. O preço da vida do meu filho. E enquanto escondia esse dinheiro em um paraíso fiscal, ela havia planejado assassinar o próprio filho. Por quê? Eu fiz a pergunta que assombrava todas as noites sem dormir. Ela poderia ter dado o bebê para a adoção, tê-lo deixado em um hospital? Por que tentar matá-lo? Laura permaneceu em silêncio por um longo momento. Então ela disse: "Temos uma teoria. Ao revisar as finanças de Ricardo, descobrimos que, 2 semanas antes de sua morte, ele mudou seu testamento. Todos os bens iriam para seu futuro filho, e não para Silvia. Eu congelei. Ricardo sabia. De alguma forma, meu filho havia descoberto que ela estava grávida e queria proteger o bebê. Ela o matou por dinheiro", sussurrei. "Nós acreditamos que sim", Laura disse. E quando ela percebeu que a herança iria para o bebê se ele nascesse vivo, ela decidiu eliminá-lo também. A crueldade daquele ato me deixou sem palavras. Ela havia assassinado meu filho, levado a gravidez até o fim, e depois tentado matar o próprio recém-nascido, tudo por dinheiro. "Vocês têm provas suficientes para prendê-la?" perguntei. "Assim que a encontrarmos." "Sim", Laura respondeu. "Mas ela ainda está desaparecida. Inteligente, cautelosa. Ela sabe que estamos procurando." O tempo passou. Dias viraram semanas. Mateus ficou mais forte. Os médicos removeram um tubo após o outro. Ele começou a respirar sozinho, a beber leite, a chorar mais alto e mais claro. Um verdadeiro milagre. Segundo os médicos, nenhuma criança que havia passado pelo que ele passou se recuperou tão rapidamente. Mas eu acreditava que não era apenas a medicina. Era a força de Ricardo, o espírito dele vivendo dentro daquele corpinho, lutando, recusando-se a desistir. Eu completei todos os requisitos. Minha verificação de antecedentes veio limpa. Meu exame de saúde foi aprovado. A avaliação psicológica foi mais difícil. Uma jovem com óculos me questionou por 3 horas. "Como a senhora lida com a morte do seu filho? Como a senhora se sente em relação a Silvia? A senhora está tentando substituir Ricardo por este bebê?" Essa última pergunta me deixou furiosa. "Eu não estou substituindo ninguém", eu disse. "Estou salvando meu neto. São 2 coisas diferentes." Ela escreveu algo e eu não conseguia dizer se era bom ou ruim. A inspeção domiciliar foi humilhante. 2 inspetores vasculharam cada canto, abriram armários, checaram a geladeira, mediram a segurança das janelas, contaram os detectores de fumaça. Eles perguntaram sobre um plano de fuga em caso de incêndio. "A senhora precisará de um berço certificado, uma cômoda trocador, travas de segurança nas escadas, fechos nos armários e protetores de tomada."
Gastei milhares de reais em suprimentos para bebês. Minha pensão mal cobria os custos básicos de vida. Então tive que usar minhas economias, mas não me arrependi. Mateus valia a pena. A aula de cuidados infantis foi a pior parte. 15 jovens mães e eu. Elas me olhavam como se eu não pertencesse àquele lugar. A instrutora, mal tinha 25 anos, falava de forma dolorosamente lenta sobre o básico. Bebês precisam comer a cada 3 horas. Bebês choram quando estão com fome ou molhados. Nunca balance um bebê. Eu assentia e fazia anotações. Embora quisesse gritar que havia criado um filho até a idade adulta, eu sabia o que estava fazendo. Mas eu precisava daquele certificado. Então engoli meu orgulho e continuei. 6 semanas depois do dia em que tirei Mateus da represa, Márcia veio ao hospital com um pequeno sorriso. A senhora completou tudo, ela disse. Na próxima semana, o juiz revisará seu processo. Se tudo correr bem, a senhora obterá a guarda temporária em 2 semanas. Em mais 2 semanas, fariam 42 dias desde que eu o tirei da represa. E eu finalmente estaria perto de trazer meu neto para casa. Mas naquela noite, quando pensei que as coisas estavam finalmente melhorando, meu telefone tocou. Era Laura. A voz dela estava tensa. Dona Helena, venha para a delegacia. Imediatamente. Encontramos algo relacionado a Ricardo. A senhora precisa ver. Dirigi até lá, com o coração apertado no peito. Laura estava esperando na porta, com o rosto mais sério do que o normal. Ela me guiou por um corredor estreito até a sala de interrogatório. Sobre a mesa havia uma caixa de papelão, itens familiares, a carteira de Ricardo, o relógio, o telefone estilhaçado, tudo o que eles haviam devolvido após a batida. O que é isso? Perguntei. Laura respondeu. Finalmente conseguimos desbloquear o telefone de Ricardo. Levou semanas e encontramos isto. Ela abriu um envelope e tirou várias páginas impressas, capturas de tela de mensagens de texto entre Ricardo e Sílvia 2 semanas antes de sua morte. A primeira mensagem era de Ricardo. Precisamos conversar sobre o bebê. Sílvia respondeu. Não sei do que você está falando. Ricardo. Encontrei o teste de gravidez no banheiro. Por que você não me contou? 3 horas de silêncio. Então Sílvia escreveu. Eu não estava pronta para falar sobre isso. Estou assustada. Assustada com o quê? Eu sou seu marido. Nós vamos ser pais. Isso é maravilhoso. Mais silêncio. Então, eu não quero ficar com ele. Meu coração se sentiu esmagado no meu peito. Continuei lendo, as mãos trêmulas. Não quer ficar com ele? O que você quer dizer? Eu não estou pronta. Eu não quero ser mãe. Eu quero viver para ser livre, não amarrada. Esse é o nosso filho. É um erro. Não diga isso. Vamos superar isso. Eu vou te ajudar. Minha mãe vai ajudar também. Eu não preciso de ajuda. Eu preciso da minha vida de volta. As mensagens se acumularam. Ricardo implorando. Sílvia fria. Até as últimas, no dia anterior à sua morte. Sílvia, eu falei com um advogado. Se você interromper a gravidez, eu vou pedir o divórcio. Se você der à luz e não quiser o bebê, eu assumirei a guarda total. Eu não vou deixar você machucá-lo. E a mensagem final. Você vai se arrepender disso, Ricardo. Nenhuma resposta. No dia seguinte, Ricardo estava morto. Deixei os papéis caírem, lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Ela o matou, eu disse roucamente. Ela o matou porque ele queria proteger o filho, Laura assentiu. Nós também acreditamos nisso. E tem mais. Durante aquela semana, Sílvia ligou para um mecânico autônomo chamado Carlos Medeiros 3 vezes. Quando confrontado, ele negou tudo até mostrarmos a prova de uma transferência de 10.000 de Sílvia no dia anterior à batida. Ele confessou que ela o pagou para sabotar os freios de Ricardo. Eu senti tontura e tive que me sentar. Sílvia havia planejado tudo, contratado alguém para matar o marido e encenado como um acidente. Por que Carlos fez isso? Dívida. Ele devia R$75.00 AP ISSOASPIRIGOSAS.
SILVIAPAGOUR 75. 00 a pessoas perigosas. Silvia pagou R10. 000 adiantados. Prometeu mais em 15 mais, R$ depois. Ele concordou. Ele está agora sob custódia por cúmplice de homicídio. Quanto a Silvia, emitimos um mandado de prisão por homicídio qualificado e tentativa de homicídio, mas ela desapareceu como um fantasma. Fiquei sentada naquela sala fria tentando entender. Meu filho morreu tentando proteger o filho que estava por nascer, e aquele mesmo bebê havia sobrevivido por um milagre depois que a própria mãe tentou matá-lo. A crueldade disso estava além da imaginação. E agora? Perguntei. Continuamos procurando, Laura disse. A foto dela foi enviada para todos os aeroportos, postos de controle e hospitais. Ninguém desaparece para sempre. Mas eu não tinha tanta certeza. Silvia era inteligente, fria, metódica. Se ela conseguiu encenar a morte de Ricardo tão perfeitamente, ela certamente havia se preparado para sua fuga. Naquela noite, voltei ao hospital. Sentei-me ao lado da incubadora de Mateus, observando-o dormir. Inocente demais para saber que, simplesmente por existir, ele havia custado a vida de seu pai. Seu pai te amava, sussurrei. E eu estou aqui. Sofia trouxe 2 xícaras de café e sentou-se ao meu lado. Eu soube das mensagens, ela disse suavemente. É de partir o coração. Eu nunca soube que Ricardo era tão forte, eu respondi. Ele sempre foi gentil, amável, mas através daquelas palavras, ele era um guerreiro. Sofia assentiu. O amor torna as pessoas mais fortes do que elas jamais imaginam. Ela estava certa. Eu podia sentir. Eu, alguém que antes se considerava fraca, estava agora lutando contra a lei, contra o tempo, contra a assassina ainda escondida no escuro. Tudo por causa desta criança. Nos dias seguintes, preparei tudo. Transformei o quarto de Ricardo no berçário de Mateus. Tirei os pôsteres de bandas, os troféus esportivos, as fotos da faculdade. Pintei as paredes de amarelo suave, montei um berço e um trocador e pendurei um pequeno mobile musical que tocava canções de ninar. Partiu meu coração desmantelar o espaço do meu filho, mas eu sabia que tinha que fazer. Ricardo se foi, e Mateus estava vivo. Ele precisava de um lugar para crescer. Padre Tomás veio abençoar o quarto. Ele aspergiu água benta e orou pela proteção de Mateus, pela minha força e pela justiça para Ricardo. Eu perguntei: que tipo de plano Deus poderia ter que permite que um homem bom seja assassinado e uma criança inocente quase seja morta? Ele disse: um plano que transforma o mal em redenção. Silvia queria destruir esta família, mas veja, Ricardo deixou um legado. A senhora encontrou um novo motivo para viver, e este bebê sobreviveu. O mal não venceu. O amor venceu. Eu queria acreditar nele. Eu realmente queria. A audiência foi marcada para terça-feira. Vesti minha melhor roupa, a mesma que usei no funeral de Ricardo. Márcia foi comigo. Entramos em um pequeno tribunal onde uma juíza, com cerca de 50 anos, cabelo prateado preso em coque e um rosto severo, mas gentil, presidia. Ela revisou todos os documentos. Minhas certificações, referências, relatórios de inspeção domiciliar, lendo cada página cuidadosamente. Finalmente, ela olhou para cima e disse: Dona Helena, revisei seu processo completamente. É raro uma senhora de 63 anos solicitar a guarda de um recém-nascido, mas é ainda mais raro uma avó ter salvado seu neto de um afogamento. Meu coração batia tão forte que tive certeza de que todos podiam ouvir. Falei com o hospital, as assistentes sociais e suas referências. Ela continuou. Todos a descrevem como dedicada, amorosa e capaz. E todos concordam que esta criança teve sorte de a senhora estar lá naquele dia. Lágrimas brotaram, mas eu as segurei. Também li o caso criminal. A suspeita de que a mãe da criança assassinou o pai e depois tentou matar o próprio bebê. É horrível, quase inimaginável. Esta criança precisa de estabilidade,
amor e proteção. Ela fez uma pausa antes de dizer: portanto, concedo a guarda temporária da criança à Sra. Costa por 6 meses. Durante esse tempo, o serviço social fará visitas mensais e avaliará o progresso. Após 6 meses, consideraremos conceder a guarda permanente. Parabéns, senhora. A senhora é agora a guardiã legal da criança. O som do martelo do juiz pareceu ar voltando para meus pulmões. Eu desabei ali mesmo no tribunal, chorando de alívio, gratidão e medo, tudo ao mesmo tempo. Márcia me abraçou e sussurrou: a senhora conseguiu. Agora pode levar o bebê para casa. 3 dias depois, 6 semanas após eu o tirar da represa, eu trouxe Mateus para casa. Sofia me ajudou a prendê-lo na cadeirinha, cuidadosamente me lembrando de tudo. Como segurá-lo, como alimentá-lo, como reconhecer sinais de perigo. Ele ficará bem, ela disse. E eu estou a apenas uma ligação de distância se precisar de mim. Dirigi para casa devagar. Cada buraco na estrada fazia meu coração saltar. Cada carro que passava muito perto me fazia prender a respiração. Mas eventualmente chegamos em casa em segurança. Levei Mateus para dentro e o deitei gentilmente no berço. Seu corpinho minúsculo parecia tão frágil naquele espaço, mas ele estava respirando. Ele estava vivo. E por enquanto, ele estava seguro. Aquelas primeiras semanas com Mateus foram as mais exaustivas da minha vida. Eu havia esquecido o quão exigente um recém-nascido poderia ser. As noites sem dormir, os choros repentinos, o medo constante de fazer algo errado. Aos 30 anos, eu havia criado Ricardo com energia e juventude. Aos 63, cada noite sem dormir me deixava dolorida. Mas também havia momentos de pura graça, quando Mateus envolvia sua mãozinha no meu dedo, quando ele parava de chorar ao som da minha voz, quando seus olhos escuros se abriam e encontravam os meus, tão parecidos com os de Ricardo. Nesses momentos, eu sabia que cada dificuldade valia a pena. Sofia vinha 3 vezes por semana. Ela me ensinava pequenos truques que eu havia esquecido, como fazê-lo arrotar mais rápido, como envolvê-lo para um sono melhor, como reconhecer os diferentes tipos de choro. Ela não era apenas uma enfermeira. Ela era uma amiga, uma bênção. A senhora está indo muito bem, ela sempre dizia. Mas eu não me sentia assim. Eu ainda estava assustada. Cada barulho estranho à noite me fazia pular. Cada carro lento lá fora fazia meu coração disparar. Silvia ainda estava por aí em algum lugar. E embora a polícia acreditasse que ela poderia ter fugido do país, eu não conseguia afastar a sensação de que ela estava perto, observando, esperando. Troquei todas as fechaduras, instalei câmeras de segurança na varanda e instalei um sistema de alarme com monitoramento profissional, além de câmeras cobrindo todas as entradas. Gastei 4.000 reais que eu não tinha, mas a segurança de Mateus não tinha preço. 3 semanas depois de trazê-lo para casa, eu tropecei em algo. Eu estava organizando os pertences antigos de Ricardo, caixas de roupas, livros e papéis. No fundo de uma caixa, encontrei um caderno de couro marrom desgastado. Eu não tinha ideia de que Ricardo mantinha um diário. Minhas mãos tremeram ao abri-lo. As primeiras entradas eram de anos atrás, sobre trabalho e amigos. Nada significativo. Mas então vieram as entradas do seu último ano, o ano em que ele conheceu Silvia. Hoje eu conheci alguém. Ele escreveu. O nome dela é Silvia. Ela é linda, inteligente, misteriosa. Há algo nela que eu não consigo entender muito bem. Ela me intriga. Quanto mais eu lia, mais ela aparecia. Ricardo havia se apaixonado profundamente, irremediavelmente. Mas indícios de dúvida começaram a surgir. Às vezes sinto que não a conheço de verdade. Ela nunca fala sobre a família. Toda vez que pergunto, ela desvia da questão. É como se a vida dela tivesse começado no dia em que nos conhecemos. Outra entrada dizia: peguei Silvia olhando meus extratos bancários. Ela disse que estava apenas curiosa, mas algo me incomodou. Então, veio a parte que me despedaçou.
Escrita apenas um mês antes de sua morte. Silvia está grávida. Eu encontrei o teste, mas quando perguntei, ela ficou brava. Ela disse que não quer ficar com o bebê, que isso vai arruinar a vida dela. Como ela pode dizer isso? É o nosso filho. Hoje eu mudei meu testamento. Tudo irá para o bebê. Eu não confio em Silvia com dinheiro. Não depois de vê-la gastar R2. 500 IM SAPAT ou SMAISR2. 500 IM sapatos e mais IR5. 00 em uma bolsa. Ela sempre quer mais. Mas um bebê não é joia. É uma vida. E eu vou protegê-lo, não importa o quê. Minhas lágrimas embaçaram a tinta. Ricardo havia sabido. Ele havia visto o perigo, reconhecido a ganância dela e tentado proteger seu filho, uma decisão que lhe custou a vida. A entrada final foi escrita no dia em que ele morreu. Silvia me ameaçou hoje. Ela disse que eu vou me arrepender se continuar insistindo sobre o bebê. Eu não sei o que ela quis dizer, mas estou com medo. Amanhã, vou contar tudo para a mamãe. Talvez ela possa ajudar. Tudo o que sei é que não posso deixar Silvia machucar nosso filho. Eu vou protegê-lo sempre. Ele nunca teve a chance de me contar. Ele morreu naquela noite. Eu nunca soube que ele estava com tanto medo, que ele viu o perigo se aproximando, mas já era tarde demais. Meu querido filho, sussurrei para o caderno. Eu sinto muito. Eu deveria ter sabido. Eu deveria ter visto que algo estava errado. Mas o passado não podia ser mudado. Tudo o que eu podia fazer agora era proteger o futuro. No dia seguinte, levei o diário para Laura. Ela o leu, sua mandíbula se apertando. Isso é uma evidência crucial, ela disse. Mostra premeditação e um motivo claro. Quando encontrarmos Silvia, isso a condenará. Quando será isso? Perguntei. Já faz quase 2 meses. Estamos fazendo tudo o que podemos, ela respondeu. Mas ela é inteligente, provavelmente usando documentos falsos para deixar o país. Ela pode estar em qualquer lugar. 3 dias depois, tudo mudou. Eu estava alimentando Mateus quando o telefone tocou. Um número desconhecido. Normalmente eu não atenderia, mas algo me disse para fazê-lo. Alô? Eu disse. Silêncio. Então uma respiração fraca. E então aquela voz. Helena. Era Silvia. Meu sangue gelou. Quase deixei Mateus cair. Olhei em volta da sala como se ela estivesse escondida nas sombras. Onde você está? Consegui dizer. Onde eu estou não importa, ela respondeu suavemente. O que importa é que eu tenho algo que você quer. E você tem algo que eu quero. Eu não tenho nada que você precise. Eu tenho a verdade sobre o que realmente aconteceu com Ricardo. Por que eu fiz o que fiz? Aposto que você quer saber. Eu já sei, eu disse tremendo de raiva. Eu li o diário de Ricardo. Eu sei que você o matou por dinheiro. Você é um monstro. Uma risada fria. Um monstro? Que dramático. Você não sabe de nada, Helena. Ricardo não era o santo que você pensa. Cale a boca! Eu estalei. Não se atreva a falar do meu filho. Tudo bem, ela disse. Chame a polícia se quiser. Quando eles rastrearem esta chamada, eu terei ido embora. Queimar o telefone dela. Eu não sou estúpida. Eu me forcei a manter a calma. Eu precisava que ela continuasse falando. Coloquei-a no viva-voz e peguei outro telefone para gravar. O que você quer, Silvia? Eu quero meu filho. Seu filho? Você tentou matá-lo. Isso foi um erro, um momento de loucura. Eu estava com medo, sozinha. Eu não sabia o que estava fazendo. Mas agora estou melhor. Eu quero meu filho de volta. Nunca, não a menos que eu esteja morta. Isso pode ser arranjado, ela disse, sua voz assustadoramente calma. Ouça com atenção. Eu quero Mateus e quero o dinheiro da herança de Ricardo. R. 500. 00 de US. E GUROEMAISR 500. 00 do seguro e mais R1. 500. 0 do fundo fiduciário do bebê. 2. MIS no total.
Tudo o que Ricardo trabalhou pertence ao meu filho. E se eu recusar? Perguntei. Então eu vou pegá-lo. Eu sou a mãe biológica dele. Legalmente, eu tenho mais direitos do que você. E quando eles me pegarem, eu vou dizer que você sequestrou meu bebê, que você me ameaçou, que você inventou aquela história da represa para ficar com ele. Minha palavra contra a sua, e eu sou mais jovem, mais crível, mais simpática. Eu senti tontura, mas continuei gravando. Como eu sei que você não vai nos matar e levar tudo? Você não sabe, mas é sua única escolha. Traga o bebê e o dinheiro para a velha casa de barcos perto da represa. Você sabe, aquela onde você e Ricardo costumavam pescar. 00:30 de amanhã. Venha sozinha. Se eu vir algum policial, eu desapareço e você nunca mais me verá. E, eventualmente, encontrarei uma maneira de ter Mateus de volta. Espere, Silvia! Eu gritei. Mas a linha ficou muda. Fiquei ali tremendo, um braço segurando Mateus, o outro apertando o telefone. Mas eu tinha a gravação, a prova de que Silvia estava viva e havia me ameaçado diretamente. Liguei para Laura imediatamente e enviei o arquivo de áudio. Perfeito, ela disse. Exatamente o que precisávamos. Agora vamos montar uma armadilha. Ela explicou o plano. A senhora irá ao ponto de encontro, mas nossa equipe estará escondida nas proximidades. Quando ela aparecer, nós a pegaremos. E se algo der errado se ela avistar a polícia e fugir? Perguntei. Ela não vai, Laura disse com confiança. Teremos policiais posicionados por perto e uma equipe pronta para entrar no sinal. Ela não escapa desta vez, e Mateus será levado para um lugar seguro com Sofia. A senhora apenas fingirá trazê-lo. Eu assenti, mesmo que ela não pudesse me ver. Apenas mais um dia. Eu só tinha que sobreviver a mais um dia. Então Silvia finalmente pagaria por tudo. Por Ricardo, por Mateus, por toda a dor que ela causou. Naquela noite, eu não dormi. Sentei-me ao lado de Mateus, memorizando cada linha do seu rosto, caso as coisas dessem errado, caso eu nunca mais o visse. Seu pai te amava tanto, sussurrei. E eu também. Amanhã, vamos garantir que você esteja seguro para sempre. O dia seguinte se arrastou como uma vida inteira. Cada minuto parecia uma hora. Às 9h, Sofia chegou para levar Mateus. Eu arrumei as coisas dele como se ele estivesse partindo por semanas, embora esperasse que fossem apenas horas. Fraldas, fórmula, roupas, seu cobertor favorito. Minhas mãos tremeram enquanto eu colocava cada item na bolsa. Ele ficará bem comigo, Sofia disse, segurando Mateus perto. Eu tenho seu número. E a polícia sabe meu endereço. Ninguém vai tocá-lo. Eu prometo. Eu beijei a testa dela, depois beijei a bochecha de Mateus. A pele dele cheirava a loção de bebê e inocência. Eu te amo, benzinho, sussurrei. Eu voltarei para casa em breve. Eu os observei irem embora, o carro desaparecendo no final da rua, e senti como se um pedaço da minha alma tivesse ido com eles, mas eu sabia que tinha que ser feito. Mateus tinha que estar em um lugar seguro, caso tudo desse errado. Às 14h, Laura chegou com outros 3 oficiais, 2 homens e uma mulher, todos à paisana, todos armados. Eles transformaram minha sala de estar em um centro de comando, espalhando laptops, mapas e rádios pela mesa de jantar. Vamos revisar o plano, Laura disse, apontando para o mapa. A velha casa de barcos foi abandonada há 5 anos. Existem 3 entradas, a porta da frente, uma porta lateral e uma saída traseira. Cobriremos todas as 3. Ela marcou as posições em vermelho. Atiradores aqui e aqui nos telhados do outro lado da represa. Eles terão linhas de visão claras através das janelas quebradas. A unidade tática esperará atrás, pronta para entrar no sinal. E quanto a mim? Perguntei, minha voz mais calma do que eu me sentia. A senhora vai entrar, conversar com ela, mantê-la envolvida. Precisamos que ela confesse, que admita que matou Ricardo e tentou matar Mateus. A senhora estará usando um microfone oculto. Tudo será gravado. Um jovem oficial alto se adiantou,
segurando um pequeno dispositivo não maior do que um botão. Vamos prendê-lo aqui, ele disse, apontando logo abaixo da minha gola. Ele transmite ao vivo. Se a senhora estiver em perigo, pressione 3 vezes rapidamente. Nós entraremos imediatamente. Ele me deixou praticar pressionar 3 vezes seguidas. Minha vida agora dependia de lembrar aquele movimento simples. Se ela pedir para ver o bebê, diga que ele está no carro. Diga que a senhora só quer entender por que ela fez isso, que quer ouvir o lado dela. Apelo ao ego dela. Pessoas como Sylvia adoram se gabar. Passamos as horas seguintes ensaiando todos os cenários possíveis. Se ela trouxesse uma arma, se tivesse alguém com ela, se o plano desse errado. Minha mente estava girando. Às 20 riu, eles me fizeram comer um sanduíche frio e seco que tinha gosto de papelão, mas me forcei a engoli-lo. Eu precisava da energia. Às 22 ao, eles prenderam o microfone, testaram o som e me fizeram falar alto, sussurrar e gritar para verificar o sinal. Lembre-se, Laura disse, olhando diretamente para mim. A senhora não está sozinha. Ouviremos cada palavra. Estaremos bem ali. Se houver perigo real, entraremos imediatamente. Eu assenti, tentando acreditar nela. Mas por dentro, o medo se enrolava como uma cobra fria no meu estômago. Às 23h15, partimos. Eu dirigi meu próprio carro. Laura no banco do passageiro, agachada para não ser vista. As outras equipes já estavam em posição. O rádio estalou. Atiradores em posição. Equipe de apoio pronta. Perímetro seguro. Chegamos perto da meia-noite. A velha casa de Barcos parecia exatamente como eu me lembrava. Paredes envelhecidas e descascando, janelas quebradas, pichações por toda parte. Ricardo costumava vir aqui pescar comigo quando era pequeno. Aqueles dias pacíficos e felizes pareciam ter sido há uma vida inteira. Laura saiu discretamente e desapareceu na escuridão. Fiquei para trás sozinha. Olhei para o meu relógio. 5 minutos para a meia-noite. Fechei os olhos e pensei em Ricardo. Seu sorriso, sua voz chamando mãe. Pensei em Mateus, no futuro dele, uma vida sem medo. Meu telefone vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Entre sozinha. Abri a porta do carro. O ar da noite era cortante e frio. Minha respiração ficou branca na escuridão. Caminhei em direção à casa de Barcos, cada passo ecoando pesado e lento. A porta principal estava ligeiramente entreaberta. Eu a empurrei gentilmente. As dobradiças rangeram, ecoando pelo espaço vazio. Lá dentro, estava completamente escuro, exceto por alguns raios pálidos de luar através das janelas quebradas. Sylvia! Chamei. Minha voz falhou. Feche a porta! Uma voz respondeu das sombras. Era ela. Obedeci. Meus olhos se ajustaram ao escuro. E então, a vi parada no meio da sala, vestida com jeans preto e um hoodie. Seu cabelo loiro curto emoldurando um rosto mais magro, mas inconfundivelmente ela. Você realmente veio, ela disse, seu tom gélido. Você disse que queria conversar. Eu quero respostas, respondi. Por que você matou Ricardo? Por que você tentou matar Mateus? Ela riu, a mesma risada fria e metálica que eu ouvi no telefone. Por causa de dinheiro, Helena. Ricardo me amava, me dava tudo, mas ele era um sonhador bobo, sempre falando sobre família e futuro. Eu queria liberdade, não um bebê chorando me amarrando. Então por que se casar com ele? Perguntei. Porque ele era um engenheiro com um bom salário, economias e seguro de vida. Era um investimento. Eu planejava esperar alguns anos, depois me divorciar e levar metade. Mas então engravidei, e isso arruinou tudo. As palavras dela eram veneno. Você disse a ele que não queria o bebê. Claro. Ela encolheu os ombros. Mas Ricardo mudou o testamento, deixou tudo para a criança. Então eu tive que ajustar meu plano. Se ele morresse enquanto eu estava grávida, eu pegaria o seguro. Uma vez que o bebê nascesse, ele herdaria o resto. Simples. Matar Ricardo, dar à luz, depois matar o bebê.
Eu teria tudo. Cada palavra estava sendo gravada e transmitida ao vivo, mas eu precisava que ela continuasse falando. Você contratou Carlos para sabotar os freios, não foi? Sim, R10, 0 U, M, A, P, C, H, I, N, C, H, A, C, O, M, P, A, R, A, D, A, O, S, R10. 0. Uma pechincha comparada aos R500. Zeros que peguei do seguro. O melhor negócio da minha vida. Eu cerrei os punhos, tentando manter a calma. E o bebê, seu próprio filho? Um problema, ela disse secamente. Eu dei à luz sozinha em um chalé alugado e pago em dinheiro. Ninguém sabia. Usei roupas largas, evitei pessoas. Depois planejei abandoná-lo em algum lugar, mas então pensei na represa. Como era adequado terminar tudo onde sua preciosa família começou. Eu me senti enjoada. Eu queria gritar, mas fiquei parada, esperando que ela dissesse mais. Mas você falhou, eu disse. Eu o salvei. Sim, um inconveniente. Ela zombou. Mas tudo bem. Eu terminarei o trabalho agora. Onde ele está, Helena? Você nunca mais vai tocá-lo. Minha voz não vacilou. Ela tirou uma pequena arma do bolso e apontou para o meu peito. Última chance. Traga-me meu filho. Eu apertei o botão de pânico. 1, 2, 3. Você nunca mais vai machucá-lo, eu disse. O dedo dela se apertou no gatilho. Tudo ficou lento. Ouvi um estalo agudo e senti um choque ardente no meu ombro enquanto cambaleava para trás. Caí no chão exatamente quando a sala explodiu em luz. A porta se abriu. Gritos encheram o ar. Polícia! Solte a arma agora! Silvia se virou, cercada. Por um momento, pensei que ela atiraria de novo, mas em vez disso, ela largou a arma e levantou as mãos. 3 oficiais correram, a derrubaram e a algemaram. Ela gritou, praguejou, ameaçou, mas havia acabado. Laura correu até mim, ajoelhando-se ao meu lado. Helena, fique comigo. Eu estou bem, geme, embora a dor no meu ombro fosse lancinante. Ela foi pega? Sim, acabou. Não se mova. A ambulância está a caminho. Fechei os olhos. Finalmente tinha acabado. Quando os abri novamente, eu estava no hospital, mas desta vez era diferente. Sem desespero, apenas alívio e paz. Meu ombro estava ferido. A bala havia atravessado o músculo, mas não atingiu o osso. A senhora teve muita sorte, o médico disse. 2 dedos para a esquerda e teria atingido seu coração. Sofia sentou-se ao meu lado, segurando Mateus. Quando abri os olhos, ela sorriu. Olha quem acordou. Alguém estava sentindo sua falta. Eu aninhei Mateus com meu braço bom. Ele cheirava a talco de bebê e calor, arrulhando suavemente. Olá, benzinho, sussurrei. Eu estou bem. Está tudo bem agora. 1 hora depois, Laura entrou com flores e um sorriso cansado. Como a senhora está se sentindo? Ela perguntou. Como alguém que acabou de levar um tiro, mas viva? Eu respondi. E Silvia está sob custódia. Estamos acusando-a de homicídio qualificado pelo Ricardo. Tentativa de homicídio contra Mateus e contra a senhora, além de uma dúzia de outras acusações. Conspiração, fraude, obstrução da justiça. Ela passará o resto da vida na prisão, sem direito a condicional. Aquelas palavras eram doces como mel. A justiça finalmente havia sido feita. A gravação funcionou perfeitamente. Ela confessou tudo. O advogado dela tentou argumentar que eu a havia coagido a dizer aquilo, mas o júri viu a filmagem completa. Eles a viram sacar a arma. Eles a viram atirar. Ninguém sentiu qualquer simpatia. Após uma curta deliberação, eles a consideraram culpada de todas as acusações. Nos meses que se seguiram, eu me recuperei lentamente. A fisioterapia para o meu ombro foi dolorosa, mas necessária. Sofia ainda vinha ajudar a cuidar de Mateus quando eu não conseguia levantá-lo. Padre Tomás trazia refeições. Vizinhos com quem eu mal havia falado batiam na minha porta com comida e palavras gentis.
Ela é uma heroína, disse uma mulher. O que ela fez por aquela criança, arriscando a própria vida? Eu agradeci, mas por dentro eu ainda estava focada em uma coisa: manter Mateus seguro e me curar o suficiente para cuidar dele. 6 meses após a prisão de Silvia, eu tive outra audiência. Esta era diferente. A juíza sorriu enquanto revisava os documentos. Dona Helena, ela disse, eu revisei todos os relatórios dos últimos 6 meses, visitas de assistentes sociais, registros médicos de Mateus, avaliações de progresso, e estou profundamente impressionada. Meu coração palpitava. Este menino está prosperando sob seus cuidados, saudável, feliz, amado. A senhora provou sua capacidade apesar dos desafios extraordinários. Portanto, concedo à senhora a guarda legal total e permanente de Mateus, com efeito imediato. Além disso, como a mãe biológica da criança está cumprindo prisão perpétua e perdeu todos os direitos parentais, a senhora está autorizada a iniciar o processo de adoção, se desejar. A adoção significava que ele seria oficialmente meu filho. Não apenas um neto que eu cuidava, mas legalmente meu filho. Sim. Eu disse sem hesitação. Eu quero adotá-lo. Parabéns, a juíza respondeu. O martelo bateu. O peso de meses foi tirado dos meus ombros. A partir daquele momento, Mateus era meu. Ninguém poderia tirá-lo de mim novamente. Saí do tribunal com Mateus nos braços. Ele tinha 8 meses, gordinho, sempre sorrindo. Ele riu enquanto eu o balançava, puxando meu cabelo com seus dedinhos. Sofia e Padre Tomás esperavam lá fora, me abraçando apertado. Todos nós choramos lágrimas de alegria. A senhora conseguiu, Sofia disse. A senhora realmente conseguiu. Naquela noite, eu fiz um jantar especial, ou o mais especial possível, enquanto conciliava um bebê. Convidei Sofia e Padre Tomás. Comemos frango assado com arroz e brindamos com suco de maçã em vez de vinho. A Mateus, Padre Tomás disse, e ao futuro brilhante dele. A Ricardo, seu adicionei, que está olhando por nós, orgulhoso do filho dele. Ao amor, Sofia disse, que sempre vence o mal. Comemos, rimos. Mateus bateu palmas do seu cadeirão, gritando de alegria, não entendendo, mas sentindo a felicidade ao seu redor. Meses se transformaram em anos. Mateus cresceu, aprendeu a andar. Aos 11 meses, ele disse sua primeira palavra, mamãe. Eu chorei quando a ouvi. Aos 2, ele corria pela casa. Aos 3, ele começou o jardim de infância. Cada marco era um milagre. Cada dia, um presente. Eu lhe falei sobre Ricardo, mostrei fotos, contei histórias. Seu papai era um homem bom, eu dizia. Corajoso, amando você mesmo antes de você nascer. Ele deu a vida para te proteger. Papai, herói. Mateus cantarolou. Isso mesmo, benzinho. Seu papai foi um herói, e você vai crescer forte e gentil, assim como ele. Eu nunca lhe falei sobre Silvia. Essa história viria mais tarde, quando ele tivesse idade suficiente para entender. Por enquanto, ele só precisava saber que era amado, querido e que alguém havia lutado para mantê-lo vivo. No 5º aniversário de Mateus, fizemos uma festa no quintal. Convidei todas as crianças da vizinhança. Havia balões, bolo, presentes. Mateus corria rindo, cheio de vida, a um mundo de distância do bebê azul e silencioso que eu tirei da represa 5 anos antes. Sofia sentou-se ao meu lado na varanda, observando as crianças brincarem. No que a senhora está pensando? Ela perguntou. Naquele dia, eu admiti. Se eu tivesse olhado pela janela 5 minutos depois, se eu não tivesse ido até a represa, tudo poderia ter sido diferente. Mas não, eu vi e o salvei. Talvez fosse o destino, Sofia disse. Ou talvez fosse Ricardo, eu respondi. Eu acho que ele guiou meus olhos para a represa naquele dia porque ele sabia que eu salvaria o filho dele. Ou talvez, Sofia sorriu.
A senhora é apenas uma mulher corajosa que nunca desiste. Naquela noite, depois que todos foram embora e Mateus dormiu profundamente, eu me sentei sozinha na sala de estar. Na parede, penduradas, fotos de Ricardo criança, sua formatura, seu casamento, e ao lado delas, novas. Mateus recém-nascido, aprendendo a andar, seu primeiro dia de aula. 2 gerações ligadas pelo amor, divididas pela tragédia, mas conectadas pela sobrevivência. Nós conseguimos, Ricardo, sussurrei para a foto dele. Seu filho está seguro, feliz e crescendo forte, exatamente como você queria. Embora eu soubesse que ele não podia responder, senti o calor dele, uma paz silenciosa preenchendo a sala. Talvez ele estivesse em algum lugar orgulhoso, grato, contente. Ele poderia ter pensado que eu era muito velha, muito cansada, muito fraca para ser mãe de novo. Mas o amor torna as pessoas mais fortes do que elas jamais imaginam. Faz você lutar quando tudo parece perdido. Acende a esperança mesmo na escuridão. Eu não sei o que o futuro reserva. Sei que haverá desafios, dias difíceis pela frente. Criar uma criança na minha idade não é fácil, mas cada dia com Mateus é um presente. Cada sorriso, cada abraço, cada eu te amo, vovó, é uma recompensa. Quando o observo dormindo pacificamente no quarto que um dia pertenceu ao pai dele, eu vejo não apenas uma criança, mas uma promessa. A promessa que fiz naquele dia na represa, de proteger, de amar, de nunca desistir. As pessoas dizem que foi sorte eu ter olhado pela janela no momento certo. Alguns dizem que foi o destino. Talvez tenha sido os dois. Talvez Ricardo tenha me guiado até lá. Mas eu sei de uma coisa com certeza. Quando vi aquela mala afundando debaixo d'água, quando ouvi o choro fraco lá dentro, quando senti o minúsculo batimento cardíaco contra o meu peito, eu soube que minha vida nunca mais seria a mesma. E eu sou grata por isso. Sou grata pela criança dormindo debaixo deste teto. Grata por ver os olhos de Ricardo novamente. Por ouvir risadas preenchendo a casa que um dia conheceu apenas a tristeza. Grata por mais uma chance de amar, de viver com propósito, de entender que não importa o quanto perdemos, sempre há algo precioso para se agarrar. A tragédia chega para todos nós, mais cedo ou mais tarde, levando as pessoas que amamos, nossos sonhos e nossa paz. Mas o que fazemos depois é o que define quem realmente somos. Eu poderia ter desistido quando Ricardo morreu. Eu poderia ter me virado quando vi Silvia jogar aquela mala na represa. Eu poderia ter dito a mim mesma que eu era muito velha, muito fraca, muito exausta para ser mãe de novo. Mas eu escolhi diferente. Eu escolhi lutar, amar, acreditar que, mesmo das cinzas da perda, algo novo poderia crescer. E cresceu. O nome dele é Mateus. Ele tem 5 anos agora. Amanhã ele fará 6, depois 10, 20, 30, 40. Um homem com sonhos, amor e talvez filhos dele. Eu posso não estar aqui para ver tudo, mas sei que plantei a semente. Eu lhe dei raízes para se firmar e asas para voar. Eu lhe falei sobre o pai dele, sobre o amor e a coragem de Ricardo. E isso é o suficiente. Em noites como esta, quando a casa está quieta, exceto pelo tic-tac do relógio antigo, eu penso na mulher que eu costumava ser. Aquela que vivia com o luto, perdida no passado, resignada com a vida. Agora eu mal a reconheço, porque a mulher que eu sou hoje, aquela que persegue um garoto de 5 anos pelo quintal, cola os desenhos dele na geladeira, beija os joelhos ralados, espanta monstros debaixo da cama, é mais forte do que eu jamais pensei que poderia ser. E tudo começou com uma escolha. Correr em direção à represa, em vez de para longe dela. Abrir aquela mala encharcada mesmo com as mãos tremendo de medo. Lutar por um futuro quando o passado já havia tentado me enterrar. Não foi fácil. Houve dias em que minhas costas doíam tanto que eu mal conseguia ficar em pé. Noites em que o choro dele quase me quebrou. Momentos em que questionei se tinha sido tolice me tornar mãe de novo. Mas então Mateus sorria, dizia, mamãe,
naquela voz clara e inocente, e adormecia nos meus braços, confiando em mim para mantê-lo seguro. Naquele momento, eu sabia que havia feito a escolha certa. Laura e Sofia ainda fazem parte de nossas vidas. Laura passa por aqui às vezes com presentes para Mateus, perguntando como estamos. Sofia se tornou quase como uma tia. Ela o leva ao parque todos os domingos, ensinando-o sobre pássaros e árvores, dando-lhe o amor extra que toda criança merece. Todo Natal, Padre Tomás visita para abençoar a casa. Ele diz que Mateus é a prova viva de como Deus pode transformar a tragédia em algo bom, como a dor pode se tornar propósito. Quanto a Sílvia, ela está cumprindo prisão perpétua sem chance de condicional. Ela nunca mais fará mal a Mateus ou a qualquer pessoa. Às vezes eu me pergunto se ela alguma vez pensa no filho, se ela se arrepende de alguma coisa, se ela alguma vez sentiu sequer uma faísca de amor maternal. Mas então me lembro dos olhos dela enquanto jogava aquela mala na represa. E eu sei a resposta. Algumas pessoas simplesmente não são capazes de amar. E Sílvia é uma delas. Ela se importava apenas com dinheiro, liberdade, com ela mesma. Ela viu Mateus como um fardo, mas para mim, ele é um milagre. A perda dela se tornou meu presente, porque todas as manhãs eu consigo ouvir seus pequenos passos no corredor, ver a porta do quarto se abrir e assistir Mateus pular na minha cama, o cabelo bagunçado, seus olhos escuros, assim como os de Ricardo, brilhando como o nascer do sol. "Bom dia, vovó!" Ele grita, envolvendo seus bracinhos em mim. E naquele instante, cada dor, cada batalha, cada sacrifício vale a pena. Naquele momento, eu sei que faria tudo de novo se fosse preciso. Eu enfrentaria Sílvia, levaria o tiro, lutaria contra o mundo inteiro só para ter Mateus na minha vida. Quando as pessoas ouvem minha história, elas me chamam de extraordinária, corajosa. Mas eu não vejo dessa forma. Eu sou apenas uma avó que fez o que qualquer avó faria: proteger seu neto a qualquer custo. O verdadeiro herói desta história é Ricardo, o homem que viu através da decepção de Sílvia, que mudou seu testamento para proteger o filho que ele nunca conheceu, que estava pronto para lutar por seu filho e pagou com a vida. E o verdadeiro milagre é Mateus, o bebê que sobreviveu contra todas as probabilidades, que lutou por cada respiração, que trouxe a luz de volta para uma casa que antes estava afogada em tristeza. E eu sou simplesmente a ponte entre pai e filho, aguardiando o passado e aguardiando o futuro. E isso é o suficiente, mais do que suficiente. Se um dia a vida a colocar diante de uma escolha como a minha, o que você faria? Compartilhe seus pensamentos abaixo. Eu realmente adoraria ouvi-los. E se esta história tocou seu coração, fique comigo. Há muitas outras jornadas pela frente, onde juntos continuaremos encontrando força, bondade e o verdadeiro significado de uma simples palavra.